Olá a todos! Na aula de hoje vamos iniciar um bloco novo no nosso curso, onde o primeiro assunto é integral dupla. Então, antes de definir o que vem a ser integral dupla, vamos apresentar uma motivação. Então, nós vamos considerar f uma função de duas variáveis definida num retângulo onde é AB cartesiano CD. Então, só para desenhar aqui o domínio da nossa função, se eu for marcar aqui no plano cartesiano o domínio da função, então aqui estou desenhando só o domínio, não estou desenhando o gráfico de f. Então, no eixo x, eu quero que o x varie de A até B. E no y, digamos aqui, varie de C até D. Então, estou levando em consideração qual conjunto? Tem que fazer o pontilhado aqui, pontilhado aqui, pontilhado aqui e aqui. Eu estou levando em consideração todos os valores de x e y, aonde o x está no intervalo de A até B e y no intervalo de C até D. Então, o domínio, tenho muita fé que isso realmente foi um retângulo bonitinho, nosso domínio é esse retângulo aqui. E vamos supor que a nossa função f, num primeiro momento, ela seja maior ou igual a zero para todos x e y dentro do retângulo R. E nós vamos considerar ainda um sólido que é formado pelo conjunto dos pontos que estão no R3, de tal modo que x, y está em R e que z está entre 0 e o f de x, y. Ou seja, o z está entre o plano x, y até o ponto do gráfico. Para facilitar o que eu estou querendo dizer com esse problema, vamos para o GeoGebra. Então aqui eu vou apresentar um exemplo. Essa construção do GeoGebra não fui eu que fiz. Dá para vocês buscarem no site do GeoGebra. Então, tá lá, gratuito. Até agradeço o site do GeoGebra, os professores que contribuem para o Applet, porque facilita bastante o ensino de cálculo. Então, imagine que o gráfico da nossa função f seja essa região que está em vermelho aqui. E o domínio nosso retângulo R é esse retângulo que está aqui embaixo. Então, eu estou interessado em calcular o volume do sólido que está abaixo do gráfico da nossa função e acima do nosso retângulo. E qual é a estratégia que nós vamos usar para resolver esse problema de calcular o volume desse sólido? Vai ser uma estratégia similar à do cálculo 1, lá da integral. O que nós vamos fazer? Eu vou dividir o intervalo AB em vários pedaços. Então, esse intervalo que vocês estão vendo aqui, projetando na coordenada x, lembrando que o vermelho é o eixo x, o verde é o eixo y, o azul é o eixo z. Red, green, blue, só para reforçar a tabela RGB. Então, aqui, por exemplo, eu peguei o meu eixo x, o intervalo que está contido no eixo x, dividi em 3 pedaços iguais. E no eixo y eu dividi 2 pedaços iguais. E aí eu formei 6 subretângulos, certo? É claro que você pode aumentar, vamos dizer assim, a quantidade de divisões dos intervalos, sem problema nenhum. E a ideia é que a gente estime o volume desse sólido justamente dividindo os pedaços tanto no eixo x quanto no eixo y, dividindo em pedaços suficientemente pequenos. Mas, por enquanto, ainda para facilitar a visualização, vamos pensar em mn números pequenos ainda. Por exemplo, dividir o eixo x, o intervalo AB em 3 pedaços, o intervalo CD em 2 pedaços. Para cada retângulo que vocês estão vendo, eu vou selecionar pontos. Então, neste subretângulo eu selecionei esse ponto, desse aqui está aqui, 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 aqui. Cada ponto que foi selecionado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou construir paralelepípedos cuja base corresponde ao subretângulo e a altura seja justamente o f desse ponto que foi escolhido. E aí você vai gerar esse sólido aqui. O que eu afirmo para vocês é que o volume do nosso sólido que estamos interessados em estudar
é nada mais nada menos que o volume da soma dos paralelepípedos verdes. É claro que não é uma afirmação verdadeira, porque existem, é uma estimativa que você pode estar errando por cima ou até mesmo errando por baixo, mas a ideia é fazer uma aproximação. Então, como aqui eu dividi o eixo x em 3 pedaços, nada me impede em dividir o eixo x em mais pedaços. E fazer a mesma coisa com o eixo y. E a ideia é que para mn suficientemente grande, a gente consiga afirmar que a soma dos volumes dos paralelepípedos corresponde ao volume do nosso sólido que estamos interessados em calcular. E aí, inspirado nessa construção, nós vamos formalizar a definição de integral dupla. Considere uma partição de R, ou seja, do nosso retângulo, por subretângulos R e J, que era aqueles subretângulos que a gente havia identificado. E vamos selecionar pontos amostrais x e j, y e j, ou seja, para cada retângulo R e J, eu vou selecionar um ponto daquele retângulo, e aí eu vou definir a integral dupla de f sobre o retângulo R, e aí a notação que nós vamos utilizar é essa aqui, integral dupla de R, f de x, y, dA, é nada mais, nada menos que o limite quando n e m tendem ao infinito, da soma de igual a 1 até m, j igual a 1 até n, f de x e j, y e j, vezes ΔA, aonde o ΔA ele corresponde à área dos RJs. Porque o volume do paralelepípedo é o quê? É a área da base vezes a altura. Então, nesse caso, a área da base corresponde a essa medida, a altura corresponde a essa medida. Esse produto nos gera o volume do nosso sólido, perdão, volume do nosso paralelepípedo, que é a soma do volume desses paralelepípedos corresponde ao volume do nosso sólido. Claro, isso se o limite existir. Essa definição que está aqui, de integral dupla, ela ainda não é, vamos colocar assim, 100%, 100% precisa, vamos colocar assim, no sentido de que eu não expliquei para vocês o que vem a ser limite de mn tendendo ao infinito. O que esse objeto matemático quer dizer. Que a gente sabe quando o limite quando n tende ao infinito. Mas sem perda de generalidade, claro, respeitando certas condições da nossa função f, se você quiser tratar n igual a m, ou seja, dividir o intervalo AB em n pedaços e o intervalo CD também em n pedaços, a conta vai funcionar da mesma forma. Então, qualquer coisa, para simplificar o raciocínio, a gente pode até dividir os intervalos em pedaços iguais. É claro que para fins práticos a gente não calcula a integral dupla assim, mas é importante entender o seu conceito, até mesmo porque quando você estiver numa situação prática, saber o conceito da integral dupla te permite extrair informações do seu problema físico e às vezes utilizar a integral dupla como resposta para o seu problema. Então por isso que é importante entender aquela figura lá do GeoGebra. E aí a observação é, se f de x y maior ou igual a zero, e é integrável, em outras palavras, se esse limite existir, o volume do nosso sólido é nada mais, nada menos que a integral dupla de f sobre o retângulo R, dA. Esse dA é o nosso elemento de área. Bem, a pergunta fundamental que a gente pode fazer é, lá no cálculo 1, a gente fez a mesma coisa para calcular áreas, né? E que a integral lá no cálculo 1 também é uma soma de áreas de retângulo. Só que não é assim que a gente calculava a integral na prática, né? A gente tinha um teorema fundamental do cálculo e respondia esse questionamento de como calcular a integral. No caso de integrais duplas, qual é a ferramenta prática que nós temos para calcular essa integral? Bem, antes de responder essa pergunta, vamos para as propriedades das integrais duplas. Então, se você quiser
calcular a integral dupla de f mais g ou f menos g, você pode quebrar em integral de f mais ou menos integral de g, no caso integral dupla. Você pode jogar o c, se é uma constante, para fora da integral. Se f for maior ou igual a g, para todo x, y em R, então a integral dupla de f é maior ou igual à integral dupla de g. Isso aqui é até razoável, por quê? Porque se f é maior do que g, quer dizer que o ponto f de xy está acima do g de xy. Logo, o sólido correspondente ao f, abaixo do gráfico de f, tem que ser um sólido que contenha o sólido abaixo do gráfico da função g. Mas ainda não respondi a pergunta, né? Como calcular a integral dupla na prática? A resposta dessa pergunta será o Teorema de Fubini. Mas isso será tema de uma outra videoaula. Por enquanto, vocês precisam entender esse conceito. Então, olhem novamente o GeoGebra, entendam o conceito da integral dupla como volume abaixo de um gráfico. E na próxima videoaula, nós vamos aprofundar os estudos de integrais duplas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram da apresentação aqui do GeoGebra, da teoria de integrais duplas, que nós só estamos iniciando, peço que curta, que se inscreva e até deem sugestões para melhoria desse curso. Até a próxima aula.